Espero que tenham tido aí um bom fim de semana, né? E que tenham aproveitado o fim de semana na medida do possível, né? Dentro de casa. Gente, nós começamos a fazer uma correção na aula passada, certo? E ficou faltando uma questão. É tanto que não teve atividade para casa, porque não deu tempo a gente nem terminar a correção, porque eram 13 questões, e eram 13 questões um tanto extensas. Então, não teve atividade para casa e ainda ficou faltando a questão de número 13, tá certo? Na página 202. Abram o livro de vocês na página 202, certo? Para que a gente possa fazer a correção da questão número 13. E logo em seguida a gente dá continuidade, tá bom? Com a leitura de alguns textos que tem aí no livro de vocês, algumas reportagens, certo? Página 202, questão 13. Vamos lá. Quem é que pode ler essa questão para mim, por favor? Era uma questão aí também de completar, tá certo? Vou iniciar a leitura. Se alguém quiser ler, participar da aula, me digam aí no chat, tá bom? Vou iniciar para a gente não perder tempo. Vamos lá. Os verbos abaixo devem preencher as lacunas do texto. Observe a concordância, né? Que é o que nós estamos estudando, a concordância verbal. Então, tem aí os verbos, né? Realçam, cai, começam, tem, com acento, ganham, aumenta, perturbam, estamos, aumentam, localizam, esticam e conseguimos. À medida que eu for lendo o texto, vocês vão colocando no chat, por favor, com qual palavra, com qual termo vocês completaram, tá certo? Vamos lá iniciar. Por que a voz dos adolescentes muda? É culpa dos hormônios que... O que? Vocês colocaram o quê? Nessa lacuna aí. É culpa dos hormônios que localizam o organismo da moçada nessa fase da vida. Alguém colocou diferente, pessoal? Ou só o Ítalo fez, ou todo mundo colocou igual? Na verdade, gente, perturbam, tá certo? É culpa dos hormônios que perturbam o organismo, certo? Da moçada nessa fase da vida. Então, a primeira lacuna vocês vão completar com perturba, certo? Na adolescência, tanto os garotos como as meninas, lacuna, a produzir hormônios. E aí, vocês completaram com o quê? O que verbo? Exatamente. Tanto os meninos, né, os rapazes como as meninas, começam a produzir os hormônios que o quê? O que é que esses hormônios fazem? Qual verbo vocês colocaram aí? Começam a produzir os hormônios que foi que vocês colocaram? Isso, que realçam as diferenças sexuais. Nelas, o quê? O que é que acontece aí? Nelas, lacuna, a produção de estrógeno e progesterona. Isso, aumenta. João Lucas, página 202, tá certo? A continuação da correção. Página 202, questão 13. Vamos lá. Nelas, aumenta, tá certo? Sem o M. Aumenta. Porque tinha no quadro, né? Aumentam e aumenta. Então, aumenta, tá certo? Aumenta a produção de estrógeno e progesterona. Neles, a testosterona explode. Isso, Ítalo. Só aumenta, certo?
Neles, a testosterona explode, desencadeando uma série de transformações. Uma das mudanças é o crescimento da cartilagem da laringe, onde se... O quê? O que vocês colocaram? Onde se localizam, tá certo? Onde se localizam os músculos vocais que compõem a prega vocal. E é a vibração dessa prega durante a passagem do ar que sai dos pulmões que produz a nossa voz. Com o crescimento da laringe, os músculos vocais se... O quê? São duas lacunas. Isso, agora sim é aumento, tá certo? Se esticam e aumentam de tamanho. Com isso, a estrutura vocal muda e a voz fica mais grave. Como o crescimento da cartilagem da laringe é muito maior no corpo masculino, só os garotos, o quê? O que vocês colocaram? Só os garotos? Isso. Só os garotos ganham nessa fase o famoso pomo de Adão, ou gogó, né, como a gente conhece. Antes da adolescência, as crianças de ambos os sexos, o que vocês colocaram aí? Prepararam que tiver. Tem, muito bem. Tem com acento, né, por causa, está no plural. O mesmo tamanho de laringe, o que torna as vozes parecidas, entre 250 e 270 Hz. Unidade que verifica a frequência das ondas sonoras. Na fase das mudanças, a frequência da voz dos meninos e das meninas acontece o quê? Com o som da voz. Cai. Isso. Tornando o som mais grave, ou seja, a voz mais grossa. Nas garotas, porém, como o estrógeno e a progesterona não fazem tanto efeito na laringe, a alteração na frequência é menor. O engraçado é que na velhice a voz dos homens e das mulheres se aproximam novamente, pois há uma redução na produção de hormônios, tanto masculinos como femininos. É por isso que às vezes não conseguimos distinguir no telefone se estamos falando com um homem ou uma mulher de mais idade. Muito bem, pessoal. Eu percebi aí que a dificuldade foi só no aumento, né? E no aumento aí. Teve uma troca, certo? Mas bem simples nessa questão. Na prática é um pouquinho mais complicado a gente fazer aí essa concordância. Porque algumas vezes a gente acha que está fazendo a concordância correta e não estamos, né? Por isso a importância de estudar essa matéria. Gente, agora nós vamos fazer a leitura de um texto, porém, esse texto, tá certo? Que está aí na página 204, que tem como título O que querem os jovens? É um texto para vocês produzirem um outro texto, tá certo? Então, nós vamos ler esse texto, discutir o texto, mas vocês não vão produzir, tá bom? Porque a parte da produção fica com o professor de vocês de produção, tá bom? A gente vai só ler a reportagem. Depois a gente vai passar para uma outra reportagem, aí sim tem atividades, tá bom? Então, vamos lá. O que querem os jovens? Da família à política, pesquisa com 10 mil jovens revela os ideais da geração que vai mandar no Brasil daqui a 20 anos, né? Então, vamos ver aí o que é que os jovens que vão mandar no Brasil daqui a 20 anos, como diz aí, ou seja, vão ser os adultos, né, daqui a 20 anos, querem, certo? Quem é que pode ler o primeiro parágrafo? Quem é que pode ler? Pode começar na página 204. Ou vou começar a chamar pelo chat para ver quem é que quer ler. Eu começo, tia. Pronto, pode começar. A juventude sempre foi vista como uma breve transição para a idade adulta. A ordem era trabalhar cedo, casar logo e constituir família.
Os anos 1960 romperam com esse padrão. Rebeldes, os jovens daquela década lutaram por várias causas, como liberdade política e sexual e igualdade entre os sexos, e criaram um ideal de juventude até hoje cultuado. 20 anos depois, o espírito de rebeldia mantinha-se vivo, mas as causas eram mais difusas. Hoje, a ditadura é uma lembrança e o conflito de gerações quase desapareceu. O jovem está preocupado em deslanchar na carreira sem muito estresse. Valoriza o suporte familiar e sua atuação política é menos partidária e mais social, como a defesa do meio ambiente. Pode continuar, Sara. Se alguém O quiser que ler, me diz no chat. Tá certo. O que passa pela cabeça dessa geração foi mapeado por um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A pesquisa inédita com 10 mil brasileiros de 15 a 29 anos resultou no livro Juventudes, Outros Olhares sobre a Diversidade, da coleção Educação para Todos, do Ministério da Educação. É a primeira tese de fôlego no país sobre essa faixa etária, que corresponde a 51 milhões de pessoas e só começou a ser estudada há 10 anos. O trabalho traz dados surpreendentes para os mais velhos sobre a geração que comandará o Brasil daqui a 20 anos. Pode continuar? Posso. Pode terminar. Para eles, a aparência é fundamental. Quase 27% dos entrevistados disseram que a maneira de se vestir os define. Futilidade? Nada disso. A roupa é uma mensagem. É uma forma de um jovem marcar seu território e anunciar qual é a sua personalidade, afirma a socióloga Miriam Abramovay, organizadora da obra e pesquisadora da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana. A estagiária de Relações Públicas, Fernanda Araújo, 23 anos, diz sem medo que é consumista. Com o primeiro salário do estágio, gastou R$ 600 no sapato. Mas Fernanda trabalha desde os 15 anos, ajuda a pagar a faculdade e é voluntária de uma entidade. O modo como se veste faz parte de seu objetivo de crescer profissionalmente. Me dedico ao trabalho, sou prática e sei resolver problemas. Minhas roupas expressam essas qualidades, acredito. Fernanda está satisfeita com os rumos da própria vida, assim como 75% dos participantes do estudo. Mesmo com violência, educação deficiente e um mercado de trabalho disputado, o jovem acredita que as dificuldades serão superadas, diz Miriam. É uma juventude forte que mantém a esperança. São características fundamentais que fazem a sociedade evoluir. Ao contrário de gerações passadas, os jovens de hoje encontram confiança e segurança em casa e têm a família sua maior fonte de alegria. É a ela que o estudante carioca Frederico Lacerda, 21 anos, dedica o tempo livre após o estágio, a faculdade, a namorada e os esportes. Ele janta todos os dias com a mãe, a avó e os irmãos. Quando o pai, gerente geral de um hotel em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, está no Rio, os filhos até cancelam compromissos. Eu e meus irmãos fazemos questão disso. O ambiente de nossa casa é tão bom que amigos e namoradas gostam de frequentá-lo. Outro mito derrubado pela pesquisa é o da alienação política. Há uma eterna e injusta comparação entre a juventude de hoje e a dos anos 1960. Uma minoria da classe média participou da luta contra a ditadura. Como foi um momento importante da história, esses jovens são idealizados, aponta a socióloga Miriam. Quase 50% dos entrevistados no estudo da Unesco admitem que não dão a mínima para um comício, mas isso não significa falta de engajamento. A agenda mudou. A primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude reuniu 2,5 mil jovens em Brasília no final de abril. Os debates foram dominados por temas como emprego, educação, preservação do meio ambiente, legalização do aborto, discriminação contra negros e homossexuais. Há uma mobilização enorme por parte da juventude. Eles levantam bandeiras que não estão na pauta de partidos políticos, afirma a socióloga Mary Garcia Castro, professora da Universidade Católica de Salvador. São jovens mais sensíveis e tolerantes do que os do passado. Hoje, o universo a ser transformado é até o doméstico. A estudante de Ciências Naturais da Universidade de Brasília, Ludmila Andrade, 21 anos, convenceu a família a reciclar lixo em casa. Na universidade, participa do projeto Nosso Campus, no qual explica a importância de separar os resíduos da maneira correta nas salas de aula. Pela política partidária, porém, ela não se interessa. Só tem confusão e não leva a lugar algum.
Nosso projeto pode mudar muito mais o mundo, afirma. As bandeiras hoje são mais palpáveis. O jovem dá valor à educação. A pesquisa diz que 37,4% dos entrevistados apontaram bom nível de escolaridade como ferramenta imprescindível para conseguir emprego. Contudo, ele quer currículos mais condizentes com o mundo real. Eles não pretendem abandonar a reflexão, mas um mercado de trabalho pouco inclusivo exige conhecimento prático, diz o professor Alessandro de Leon, reitor da Universidade da Juventude, formadora de gestores em políticas para os jovens. Na pesquisa, salta aos olhos o pouco acesso dos jovens a bens culturais. Metade dos entrevistados nunca pôs os pés no cinema, e mais de 70% deles nunca foram ao teatro ou ao museu. Nos últimos anos, o acesso a esses espaços, sobretudo nas grandes cidades, melhorou com a meia entrada obrigatória para estudantes e a instituição de ingressos a preços populares em algum dia da semana ou até a entrada gratuita. O transporte, porém, ainda é um problema. São necessárias políticas públicas para eliminar o obstáculo da distância, principalmente para o jovem da periferia. Em casa, o tempo livre desta geração é dominado pela TV. A leitura é a última opção. Quase 20% não abriram um livro sequer nos últimos 12 meses. Verdade, desculpa. Então, na página 204, pessoal, vou repetir, onde a Sara leu, tem um gráficozinho mostrando sobre essa pesquisa, tá certo? Que diz assim, eu por mim mesmo. Aí tem o resultado da pesquisa, tá certo? E em primeiro lugar, tem aí que o que define esses jovens, segundo essa pesquisa, é a moda e a aparência, tá certo? Então, para esses jovens aí, a moda e a aparência está em primeiro lugar. A maioria, né, diz que o que define eles é moda e aparência. Em segundo lugar, consciência, responsabilidade e compromisso. Depois, linguagem e música. Depois, insegurança pessoal e social, falta de perspectivas e, por último, ficou aí a criatividade e o empreendedorismo. Por que é que vocês acham, pessoal, que em primeiro lugar ficou aí a aparência? Certo? Uma pesquisa com vários jovens, em primeiro lugar ficou a aparência. Vocês concordam com isso? Para vocês, o que define vocês, o que define uma pessoa na sociedade de hoje é a aparência. Vamos colocar aí essa moda, né? É o modo de se vestir. Vocês acham que o que é que define vocês? E se vocês concordam com esta pesquisa? E aí? No, no, na página 205 tem assim, ó. Para eles, a aparência é fundamental. Quase 27% dos entrevistados disseram que a maneira de se vestir os define. Então, é muita gente, né? 27% diz que a maneira como eles se vestem é o que define eles. Pronto. A Sara colocou aí, né? A aparência marca a pessoa, mas na opinião dela não é algo tão importante. Realmente, eu concordo, Sara. As pessoas hoje em dia, né, dão muita importância para a aparência, para como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam, né? Mas falando de aparência, principalmente como as pessoas se arrumam, se vestem, usam o cabelo, o estilo de roupa, essas coisas. Vocês viram aí que uma jovem, com o primeiro salário dela de estágio, ela comprou um sapato, se eu não me engano, com um sapato, né? Foi de R$ 600. Será que é futilidade? Ou para ela é algo muito importante? Outros disseram, né? A gente viu em outras partes aí do texto, que a política também o pensamento político, o desejo de conhecer de política, saber de política, mudou também aí, né?
quase 50% dos entrevistados no estudo da Unesco admite que não dão a mínima para um comício. Porém, não significa que falta engajamento. Falando de política, tá certo? E outro mito derrubado pela pesquisa é a alienação política, ou seja, segundo a pesquisa aí, os jovens hoje em dia não são mais alienados politicamente, né? Pelo contrário, são super engajados em política. Pois é, Ítalo, R$ 600 em um sapato, né? Isso aí já fala tudo sobre a pesquisa. Realmente dá muita importância à aparência, tá certo? Então, uma entrevista aí muito interessante, tá certo? Sobre a perspectiva aí desses jovens sobre a própria vida, né? Sobre o que importa para eles, certo? Aí a proposta aí era vocês fazerem uma entrevista. Ó, tendo como base as informações apresentadas nesse texto, você vai produzir uma reportagem destinada ao público jovem. Imagine que seu texto será publicado na seção Teens, jovens, de um grande jornal brasileiro. As manchetes abaixo são sugestões para dar um título à sua reportagem. Então, se vocês fossem. A proposta aí seria escrever como se fosse uma reportagem, tá certo? Destinada a jovens. Aí ele te dá aí quatro, né? Quatro temas. O que pensam os jovens, a geração esperança, a geração que vai mandar no país daqui a alguns anos, para eles, as dificuldades são sempre passageiras. Então, vocês iriam criar. Vocês iriam criar uma entrevista. Na verdade, eu não vou pedir para que vocês produzam, tá certo? Eu acredito que o professor Carlos deve ter trabalhado reportagem com vocês também. Acredito que o livro de produção acompanhando o livro de português, andam juntos. Então, acredito que ele já trabalhou isso com vocês, tá certo? Mas eu quis ler esse texto porque eu achei bem interessante, certo? Mas se vocês fossem produzir, pessoal, uma entrevista falando dos jovens da atualidade, o que vocês iriam abordar sobre isso? O que é que vocês acham que seriam temas assim, como é que eu posso dizer? Temas importantes, temas relevantes a serem tratados. O que vocês, se vocês fossem produzir aí esse texto, o que vocês produziriam? Desses 4 temas que tem na página 206, né? O que pensam os jovens, a geração esperança, a geração que vai mandar no país daqui a alguns anos, para eles as dificuldades são sempre passageiras. O que vocês falariam? O que vocês acham que seria relevante falar em uma entrevista sobre jovens, pessoal? Me digam aí a opinião de vocês. O que vocês acham que seria relevante colocar em uma pesquisa, em uma entrevista, na verdade? Quem vocês procurariam entrevistar? Que tipo de jovem vocês entrevistariam? Né? Porque para se entrevistar, você tem que primeiro pensar na figura a ser entrevistada. Então, quem vocês, que tipo de jovens vocês procurariam para essa entrevista? Jovens engajados em políticas, que tenham projetos sociais, que tipo de pessoas vocês se interessariam de entrevistar, se vocês fossem fazer essa entrevista? Me respondam aí no chat, por favor. E já podem colocar o livro de vocês na página 208. Pronto, a Laura diz que entrevistaria o pessoal da sala, né? Eu acho que ficaria até interessante uma entrevista como essa que foi feita com o pessoal do 9º ano, né? Se fossem fazer uma pesquisa e depois fazer um gráfico como esse aqui, né? Como tem aqui. Eu, por mim mesmo, o que melhor define os jovens nos dias atuais? O que será que ganharia? Né? Se a gente fosse fazer essa pergunta a cada um de vocês. O que te define? E depois fazer um gráfico. Será que as respostas, vocês acham? Achei super interessante, Laura. Se vocês fossem fazer isso, vocês acham que as respostas aí ficariam parecidas? As respostas da sala de vocês? Se a pergunta principal da entrevista fosse: o que te define? Vocês acham que as respostas seriam bem diferentes?
ou não, que ficariam aí no parecidas. Enquanto vocês me respondem, verdade, Sara. Eu também acredito, até porque é uma sala com um número de pessoas bem grande, com pensamentos bem diversos, né, bem diferentes. Provavelmente um ou outro pensaria igual ou parecido, mas eu também acredito que seria uma diversidade muito grande, seria muito interessante uma entrevista, fazer uma entrevista com jovens, né? Poderia até ser mesmo a turma de vocês. Bem legal. Agora, pessoal, nós vamos aí para a página 208, tá certo? Onde tem aí um texto, uma reportagem que diz assim: o que é possível dizer com 140 caracteres? Quem é que pode começar essa leitura para mim? Nesse quadro verde, antes de começar a ler. Quem é que pode ler? Vou olhar aqui no chat, tá certo? Juninho, pode ler. Se não puderem, pessoal, digam aí no chat, tá certo? Arthur. Ok. Evelyn. Gisele Martins. Ian. Ingrid. Só vocês estão só com o nome aqui na sala. Ítalo. Nem respondem no chat, nem me respondem no microfone. Pode ler. Ah, agora sim. Tudo bem, Ingrid. Sem problemas. Gisele, é para ler. Você pode ler? Você quer? Pronto, amor. Pois leia aí para mim na página 208, esse quadro verde, antes de começar a ler, por favor. Dá para ouvir, tio? Dá, perfeitamente. Na reportagem que lemos no início deste capítulo, o português.com, vimos que em ambientes virtuais tendemos a utilizar uma linguagem própria que simula a fala, o internetês. Na reportagem que você vai ler agora, esse tema é retomado, mas em vez de discutir se essa forma de comunicação é boa ou ruim para a língua portuguesa, o repórter vai além. Aceitando que o internetês é um fato que não se pode mais negar, ele conversa com especialistas, busca informações e reflete para entender como as pessoas costumam se expressar no meio bem inovador, o Twitter, em que cada postagem se limita a 140 caracteres. Muito bem. Então, no primeiro texto, né, na abertura do capítulo, a gente viu aí o internetês. Agora a gente vai ver como essa comunicação, tá certo? Que é limitada, né, no Twitter. Alguém aqui usa essa rede social, pessoal? O Twitter? Como é? Pronto, pois quem usa, né, o Twitter sabe que. Pronto. A Ingrid, o Ítalo. Eu já usei, não uso mais, mas a gente sabe que no Twitter é, é limitado o tanto de coisas que você pode escrever. Você não pode fazer um texto lá gigante, do tamanho que você queira, não, é limitado. Então, como é essa comunicação limitada? Só com 140 caracteres, né? Vamos lá. Ítalo pode ler aí o primeiro parágrafo do texto, a primeira parte do texto, na verdade. Página 208. O primeiro ou o segundo, tia? O primeiro, a máquina menos é mais. Tá. A máquina menos é mais. Nunca fez tanto sentido como no caso do microblog, Twitter, cuja premissa é dizer algo. Não importa o que, em 140 caracteres.
Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo querido diário, a literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca, humor e etc. Tudo ganha o espaço de um Twitter, bio em inglês, e entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, a concisão. Segundo a Somos, empresa especializada no monitoramento de mídias sociais, o Brasil é, desde fevereiro, o segundo mundial de usuários. Era 2% em junho. Fica bem atrás dos Estados Unidos. Peraí, tia. Oitenta e 88%. Vamos lá. Se eu Vai, continuar aqui. agora vai. Com 8,8% da população mundial de usuários. Era 2% em junho. Fica bem atrás dos Estados Unidos, que detém 50,88% desse universo. Mais na frente do Reino Unido, em terceiro, com 7,2%. O português é a terceira língua mais tweetada. São 4,5 milhões de mensagens no idioma todo dia. O Twitter saltou de 7,8 milhões de visitantes brasileiros em dezembro para 9 milhões em janeiro. Muito bem. Quem pode ler essa segunda parte? Amadurecimento. Isabelle Almeida. Joana. A crescente adesão brasileira não chega a ser surpresa. Com a inclusão digital a pequeno vapor, o país atingiu 66,3 milhões de internautas em 2009, 16% a mais do que em 2008. Segundo a Ibope Nielsen Online, na rabeira dessa onda, fenômenos de concisão online, como o Twitter, ficaram mais evidentes. Continua? Pode continuar, tá? Pode ler tudo, tá? Tá. No começo, era comum que os usuários da ferramenta se limitassem a registros do cotidiano ou descrições de estados de espírito, como estou indo para a escola ou acordei meio triste. Embora o estilo confissional persista, sobretudo entre os mais jovens, a diversidade de vozes é hoje maior, favorecendo a pluralidade de estilos. Contar com um público mais maduro pode ter ajudado a diversidade de textos no Twitter. Só 15% dos norte-americanos no Twitter têm menos de 25 anos. Segundo Morgan Stanley, enfim, no Brasil, 61% dos usuários são homens na faixa de 21 a 30 anos. A ferramenta intensifica a tendência à concisão verbal, uma das marcas da comunicação online. A economia de sinais gráficos deu força, por exemplo, à chamada twitteratura, neologismo para os enunciados telegráficos com criações originais, citações ou resumos de obras impressas. Até a Academia Brasileira de Letras se rendeu ao novo gênero, criando um concurso de microcontos inspirado no Twitter. Legal. Então, nessa parte aí que a Joana leu, né, do amadurecimento, o que é que ele vem dizer? Que antes, muitos adolescentes usavam o Twitter como se fosse, assim, entre aspas, né, uma espécie de diário. Por exemplo, acordou triste, colocava lá no Twitter. Hoje eu acordei triste, indo para a escola, né? Alguma informação sobre o que aconteceu, como a pessoa se sentia. Depois foi tendo um amadurecimento. Como assim? Pessoas mais velhas, né, passaram a usar mais o Twitter, mesmo que com esse teor, né, de, entre aspas, de diário, da pessoa falar lá o que acha, a opinião, mas hoje a gente vê que as pessoas usam muito o Twitter para
falar a opinião dela sobre polêmicas, sobre artistas, sobre política, né? Então as pessoas usam o Twitter muito para isso, certo? Agora a gente vai ver aí para terminar, né? Que eu acho que não vai dar tempo. Essa parte aí, isca. Não gosta, João Lucas? Verdade. Pode ler, João Lucas, página 209. Qual é a parte, tia? É isca. Para Ah, Wagner, tudo isso? pode ler o primeiro parágrafo, tá certo? Que não dá tempo de ler todo. Tá bom. Para Wagner Martins, ao Mister Manson, criador da Cocada da, Tocada da boa. Cocada da Boa, blog com 6 mil acessos diários. Se os outros meios de comunicação não lidarem com a informação de forma ágil, sem encher a linguiça, terão dificuldades de reter a atenção dos internautas. O Twitter é a porta para um conteúdo mais profundo, uma isca ou manchete que chama a atenção. Explica Martins, sócio da agência Spale Marketing de Guerrilha. Para quem o poder de síntese é característica de pessoas criativas. Muito bem. É, na... Gente, já deu meia hora, tá certo? Mas vocês vão fazer atividade sobre esse texto, ok? E na próxima aula, amanhã, no caso, a gente termina essa parte aqui da isca, né? Que para terminar aí sobre o Twitter, mas tem como vocês fazerem a atividade, tá certo? Porque é só interpretação de texto, né? Trabalhando o texto. Então, vocês vão fazer aí da página 210, tá certo? A página 213, tá certo? Sobre esse texto aí, né? Que é o Twitter, certo? Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus, façam a atividade. Vou deixar as páginas lá no Google Sala de Aula, tá bom? Mas antes que eu saia, eu queria que vocês colocassem o número de vocês aí no chat, por favor. Vou só anotar o número de vocês, tá certo? Daqui a pouco eu saio. Tchau, gente. Pessoal, só uma pergunta. Alguém sabe o número da Natália? Ela está doente. Alguém sabe o número dela? Para que a falta seja justificada? Cinco. Ok, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.